Atenção primária em saúde é um tema que vem aparecido muito no nosso contexto, no dia a dia. Vamos entender um pouco o que é? A atenção primária em saúde é o principal pilar na matéria de políticas públicas de saúde em todo o Brasil. Não somente para a saúde pública, para o SUS propriamente dito, mas também para a saúde suplementar, que aliás é onde a saúde suplementar, que é o mais conhecido como a saúde privada, no Brasil, os convênios, as operadoras de saúde, vem investindo muito pesado e intensamente nesse contexto. Na abordagem do SUS, na atenção pública, no âmbito público, a atenção primária representa sim o principal pilar, a principal temática e é o nosso calcanhar de Aquiles atualmente, porque infelizmente é onde nós temos menos investimentos, é onde a legislação mais provê recursos, onde mais deveria ter mais investimentos nisso, mas infelizmente é onde a gente não encontra. Os investimentos são maiores na atenção secundária, que é então ambulatórios, UPAs, pronto atendimento, ou em hospitais também, que está ali secundária, terciária e quaternário, que seriam então os hospitais gerais de grande porte, referenciados. E na saúde primária, a atenção primária ainda está um pouco necessitando dessa atenção maior em relação tanto à provisão de recursos quanto a investimentos em todos os sentidos, em todo o contexto. O conceito da atenção primária ele está voltado para prevenção e promoção em saúde. Promoção em saúde é tudo aquilo que é feito para que a pessoa não fique doente, que estimule a pessoa a boas práticas para não ter uma doença. Então, é prática de exercício físico, boa alimentação, estimular que não tenha adesão ao tabagismo, a drogas ilícitas e assim por diante. E a prevenção em saúde é aquilo que são ações, medidas que são feitas para prevenir, então, doenças e agravos. Como, por exemplo, a vacinação, notificação compulsória, a fiscalização, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. São essas ações que estão, então, em torno para prevenir doenças. A atenção primária ela não vê somente o que a gente fala processo de saúde e doença propriamente dito, em si. A atenção primária também visa, ela também tem olhares para outras demandas, como, por exemplo, a comercialização de medicamentos, que a gente tem a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é uma agência reguladora, que provê também, é como está nas atribuições da Anvisa, verificar a comercialização de todo tipo de medicação, restaurantes, bares, tudo que comercializa alimentos, medicamentos, precisa ser fiscalizado pelo SUS, entre aspas, pelos órgãos competentes em saúde, para garantir que as pessoas que têm acesso a esses locais tenham consumo nesses locais, a partir desses locais, que esteja tudo de forma regrada, que não leve doença a essas pessoas. Isso inclui o quê? Fiscalização contra roedores, contra vetores, seriam então ratos, insetos e assim por diante, que podem então veicular doenças às pessoas. Então, se esses órgãos estão atendendo às normas de vigilância sanitária e também de vigilância epidemiológica, dado a pandemia que nós vivemos e que toda essa questão de álcool gel, distanciamento social e tudo mais é importante. Então, para que não tenha esse contágio. A mesma coisa deve prevalecer também, não somente numa pandemia, em qualquer situação, essa aglomeração muito grande de pessoas muita gente tocando o mesmo objeto, se sentando nas mesmas mesas, muita gente frequentando o mesmo lugar ao mesmo tempo, isso também acontece. Por isso que tudo tem que atender a essas normas de vigilância. Mas o que eu vou passar para vocês aqui, especialmente, é mais atenção primária propriamente dita numa unidade de saúde. A atenção primária, ela tem dentro de seu escopo a unidade básica de saúde e a estratégia de saúde da família. A unidade básica de saúde é um centro de referência local, que vai atender o bairro, alguns bairros, na verdade, a uma demanda de acordo com a legislação. Isso também tem legislação que prevê qual é a referência que essa unidade vai dar para aquela região. Isso depende de complexidade, depende se tem hospitais naquela região, UPA e assim por diante, ambulatórios. Quanto mais recursos a região tem, pode ser que seja menor
a referência dessa unidade básica de saúde. Por isso que caso a caso tem que ser verificado, em cada situação vai ter essa particularidade. A unidade básica de saúde deve ter, pelo menos como referência ali na sua unidade, um pediatra, um generalista, um ginecologista, né, obstetra para fazer o pré-natal, o dentista, psiquiatra, também dispor de psicólogo e fisioterapeuta, que também está previsto dentro da unidade básica de saúde. É claro, como eu falei, a realidade, eu sei que ela é muito distinta, né? Dependendo do local, não vai ter todos esses profissionais disponíveis ali para atender a população, mas de acordo com a legislação e de acordo com a referência que ele precisa dispor naquele bairro, ele precisa ter esses profissionais. A estratégia de saúde da família, ela tem como princípio atender a pessoa, a família como um todo, entender toda a história daquela família, qual é o histórico familiar, quais são as possíveis doenças que essa família pode desenvolver ou ela já tem essa família, por exemplo, como o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo e assim por diante, doenças que podem ser acompanhadas e tratadas. A estratégia de saúde da família vai acompanhar esse histórico familiar, realizar ações de prevenção e promoção em saúde, como vacinação, campanha de vacina, e visitar as pessoas em suas casas, em seu domicílio. Este também é um dos princípios da estratégia de saúde da família, que é buscar ativamente essa família, e até em casa. E em casa vai fazer o quê? É somente levar remédio? Não. A pessoa em casa, a equipe que vai visitar em casa, ela também precisa verificar como são as instalações sanitárias nessa casa, se a casa está adequadamente limpa, se tem banheiro, se tem geladeira, se está tudo adequadamente armazenado, se não tem risco de vetores, né, insetos e roedores, por exemplo. Então, a estratégia de saúde da família vai levar todo o contexto de prevenção e promoção em domicílio, e não somente para levar remédio e saber se a pessoa está tomando a medicação corretamente. Então, todo esse escopo humanizado e de educação em saúde é o que a estratégia de saúde da família também provê e prevê que isso aconteça. Uma atividade muito importante que tem na unidade básica de saúde, que precisa ter nas unidades básicas de saúde, é a educação em saúde. A educação em saúde consiste primariamente, a princípio, a estudar e entender como é o perfil epidemiológico daquela referência. Então, se tem uma referência de 15 mil, né, habitantes naquela região, precisa-se entender quais são os riscos de doenças que existem para essas famílias. Quais são os riscos quais são as doenças que as famílias já têm, né, que está presentes. Então, isso é a prevalência de risco e a prevalência de doenças já existentes. A equipe precisa entender isso para iniciar uma série de intervenções que podem ser feitas, tanto na estratégia de saúde da família, como em loco, na unidade básica de saúde. Então, a equipe tendo esse mapeamento, todo esse mapa de risco e mapa já de prevalência, de incidência dessas doenças, é possível fomentar, né, a criação de grupos, como, por exemplo, uma população que a prevalência é jovem, em idade produtiva, é possível que tenha um alto índice de gestação. Então, esse grupo fazer o quê? Buscar fazer grupos, né, e fomentar a participação desses grupos de mulheres e homens jovens para entender e explicar a gestação, o que pode prevenir a gestação precoce, né, e se acontecendo a gestação, por que é importante fazer o pré-natal e depois do nascimento, né, no puerpério, como que a unidade básica pode oferecer cuidados para essa família. Né? Não é somente a mulher, é para a família. Então, para o homem, para a mulher e para a criança. Então, a família como um todo. Se é uma prevalência de tabagismo, por exemplo, tem muita gente fumante nessa região. O que pode fazer? Então, grupos anti-tabagismo e também grupos de prevenção de tabagismo. Visto que é uma região que tem muita gente que fuma, então é possível que aumente esse índice? Sim, pode ser que sim. Então, o tabagismo não tem idade, não tem nada, né, de classe social e nem nada, então pode ser que aumente risco? Sim. Então, fazer campanhas anti-tabagismo. Então, os grupos vão fomentar esse tipo de atividade e é importante que esses grupos sejam ativos, né, de educação em saúde. O que eles fazem? Palestras, né, convida
as pessoas para participar dessas palestras e tudo mais, né? Tratamento para quem já está, por exemplo, no caso de fumante, quer deixar de fumar, o que pode acontecer, quais são as etapas para o programa antitabagismo. E dentro desse contexto, os grupos, né, os profissionais da Unidade Básica de Saúde buscar parcerias com corporações dessa região. Isso pode ser de tudo, gente, desde igrejas, escolas, creches, indústrias, empresas, usinas, comércios em geral, como mercados, mini-mercados, supermercado, farmácias, fazer essas parcerias, escolas que não sejam do governo, técnicas, essas parcerias para também divulgação e para que essas corporações também atuem ativamente na unidade básica de saúde. Isso é muito importante, o alcance vai ser muito maior, né, e vai ser muito melhor porque você vai ter o apoio dessas corporações, né, que está dentro dessa referência, e também, por que não, pedir para o município, né, ajudar da melhor forma e como conseguir com o tipo de recurso que tiver para conseguir maior alcance na educação em saúde. A educação em saúde é o principal alicerce dentro da unidade básica da atenção primária em saúde.